Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco então sobre o metabolismo energético. A gente vai focar aqui hoje principalmente na atividade física de moderada intensidade, né? Lembrando que quando o tema é metabolismo energético, nós temos que lembrar aqui que toda a nossa maquinaria, todo o nosso aparato intracelular, ele vai estar voltado para um único objetivo, né, que é a formação, a síntese, a produção e a ressíntese de ATP, que é adenosina trifosfato, a nossa principal molécula energética. Nós temos três principais vias de produção de ATP, né? A creatinofosfato, o glicolítico anaeróbico e o oxidativo. Lembrando que essas três vias elas sempre vão estar presentes no exercício físico, numa atividade física, tá? Dependendo da duração e da intensidade dessa atividade física, você vai ter uma predominância de um sistema acima do outro, tá? Você vai ter então a predominância ou da creatinofosfato naquelas atividades de intensidade mais elevada e curta duração, o glicolítico anaeróbico entrando aqui como um sistema intermediário, e naquelas atividades mais longas, mais extensas, o sistema oxidativo tanto do carboidrato, da glicose, quanto dos ácidos graxos aqui, né, dos lipídios. Bom, então assim, na atividade física de moderada intensidade, a gente vai ter a predominância então da glicólise, tá, com a formação de piruvato, que vai entrar então no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, com a produção de FAD e NAD, que vão entrar mais adiante na cadeia respiratória, fazendo a maior parte da produção de ATP. A beta-oxidação aqui também é um mecanismo importante, a beta-oxidação principalmente dos lipídios, né, formando substratos carbônicos, aí, acetilcoenzima A principalmente, também vai ser importante, um importante mecanismo de metabólico de produção de ATP, né? Então, substratos mais utilizados na atividade física de intensidade moderada acaba sendo aqui os carboidratos e os ácidos graxos livres. Os ácidos graxos aqui, preferencialmente, predominantemente, aqueles já presentes no teu tecido muscular, tá? O ácido graxo intramuscular e não aquele no tecido lipídico de reservatório. Esse ácido graxo que vai ser liberado do teu tecido adiposo de reservatório, ele vai ser utilizado num segundo momento, ou então, dependendo da tua adaptação metabólica ocasionada pelo nível de treinamento, você pode ter uma maior utilização desse tipo de ácido graxo também, tá? Mas o enfoque principal aqui é com relação ao triglicerídeo, é o ácido graxo intramuscular. Então, na questão da via glicolítica, a gente tem a quebra da molécula de glicose gerando piruvato, né? E esse piruvato vai entrar então no ciclo de Krebs, né? Fazendo rodar ali o ciclo de Krebs para a produção energética. Quando você tem uma saturação desse sistema, o piruvato ele acaba não sendo consumido pelo ciclo de Krebs, você tem a ação da desidrogenase lática, né, que vai gerar então, o nosso amigo lactato e o íon hidrogênio. Aqui o acúmulo do íon hidrogênio no meio intracelular vai ocasionar a desnaturação de algumas proteínas do metabolismo energético, ocasionando aí então por uma baixa do pH, uma elevação da acidez intracelular, a fadiga periférica, tá? Então não é o ácido lático, né, igual o pessoal costuma dizer por aí, é o íon hidrogênio e a formação do lactato. Esse lactato pode sofrer a ação da desidrogenase lática, retornando aqui também para a forma de piruvato. Então vai ser a competência desse sistema que vai dizer quando que vai ocorrer a instalação desse tipo de fadiga, que a gente chama de fadiga periférica. Bom, glicose ou ácido graxo, qual que vai ser o substrato preferível pelo meu sistema energético na hora de produzir energia, tá? Então isso vai variar conforme a dieta que você estiver fazendo, que o teu cliente estiver fazendo. O nível de treinamento aqui é um fator muito importante, mas mais importante que isso, a duração e a intensidade do exercício físico. A gente vai ver ali para frente que o carboidrato ele é necessário para fazer rodar o ciclo de Krebs e principalmente naquelas atividades de intensidade mais elevada, tá? Então assim, quando você inicia uma atividade física, um exercício, seja ele qual for, a intensidade que for, pode ser leve, moderada ou alta, você vai ter uma liberação adrenérgica, você vai ter uma estimulação do teu sistema simpático, com liberação de adrenalina e noradrenalina, principalmente, que vai estimular então os receptores beta-adrenérgicos da lipase e hormônio sensível. Essa enzima, ela vai fazer a clivagem, a quebra da molécula de lipídio, liberando lá então os triglicerídeos, né, na corrente sanguínea e consequentemente os ácidos graxos, tá? Aumentando então a taxa de lipólise. Alguns estudos têm sugestionado que a taxa ideal de atividade física, intensidade de atividade física, seria em torno de 65% da VO2 máxima do cliente
para você ter uma otimização da ação da lipase hormônio sensível. Então, teoricamente, nesse nível de intensidade de atividade física, você teria um aproveitamento 100% na tua quebra e na tua oxidação de ácidos graxos. Mas isso ainda é passível de discussão, tá? Teoricamente, a reserva energética lipídica na forma de ácidos graxos forneceria para você, nesse grau de intensidade de atividade física, 65% da VO2 máxima. Ele forneceria para você um substrato energético de ATP por até 120 horas, tá? 120 horas. Ao passo que, se fosse usado a mesma intensidade de atividade física, porém o carboidrato como substrato energético, única e exclusivamente o carboidrato, as reservas de carboidrato que nós temos no corpo, esse carboidrato conseguiria manter a tua atividade física com produção de ATP por até 90 minutos. Então é uma discrepância aqui considerável, né? Bom, então quando você tem o aumento da atividade física, quando você tem uma intensidade moderada, você vai ter um acúmulo de acetil-CoA no teu tecido muscular, dentro da tua mitocôndria. Esse aumento da acetil-CoA vai ocasionar também um aumento então da glicose 6-fosfato por causa da inibição da piruvato desidrogenase, né? A piruvato desidrogenase é uma enzima necessária para o metabolismo energético dos carboidratos. O aumento da acetil-CoA também ocasiona o aumento do citrato intracelular, com inibição da fosfofrutoquinase e exoquinase. Então, assim, quando aumenta a taxa de oxidação lipídica com formação de acetil-CoA, se você não tiver dentro do teu aparato celular a quantidade suficiente de oxalocetato, de malato, para fazer rodar o teu ciclo de Krebs, você vai acumular essa acetil-CoA dentro do teu tecido intramuscular. O aumento da acetil-CoA vai inibir as outras enzimas que são responsáveis então pelo metabolismo glicolítico, ocasionando então um travamento, né, do ciclo de Krebs, onde você vai ter uma diminuição da produção energética. A taxa de oxidação dos carboidratos ela é 2 a 3 vezes maior do que a dos ácidos graxos. Então, assim, se você fornecer o substrato calórico a partir dos carboidratos necessários para você manter a sua atividade física, dificilmente você vai ter acúmulo de acetil-CoA no teu tecido intracelular, porque a oxidação dos carboidratos ela é muito maior do que a oxidação das gorduras. Só que, como a gente viu também no slide anterior, ele acaba muito mais rápido do que os lipídios. Então, essa suplementação, essa ingestão calórica de carboidrato, ela tem que ser lembrada na hora de você indicar a dieta e a suplementação do teu cliente. Os carboidratos aqui vão fornecer principalmente os substratos metabólicos carbonados, que é o oxalocetato, o alfa-cetoglutarato e o malato, então, para fazer rodar o ciclo de Krebs. Se não tiver carboidrato, a tua lipólise também trava, tá? E o papel dos aminoácidos nessa brincadeira toda? Por exemplo, um indivíduo que está fazendo uma dieta cetogênica ou mesmo a suplementação de BCAA, ela é válida nesse momento para você suprir a necessidade de esqueleto carbônico para fazer rodar o ciclo de Krebs? Essa pergunta a gente vai deixar para responder então nas próximas aulas, ok, pessoal? Hoje foi mais esse bate-papo, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Um abraço a todos e uma boa tarde.